Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma científica e espiritual o poder das palavras. Todos nós já ouvimos isso, mas será mesmo que é verdade que as palavras têm poder? Nesse vídeo eu vou te comprovar isso, tu vai entender qual é o real poder das palavras, como elas podem de fato construir ou destruir a tua vida. Principalmente no que se refere a pessoas. Como que tu pode usar essa ferramenta poderosa para co-criar e viver a vida que tu sempre sonhou, que tu deseja. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e a ciência comprova que o que você fala afeta os seus pensamentos, as suas emoções e o seu comportamento. O Masaru Emoto, ele comprovou através de um estudo científico que as moléculas da água, elas são alteradas conforme as palavras que são emitidas. Então ele pegou moléculas de gelo e começou a falar palavras, emitir sons. São sons positivos e sons negativos naquelas moléculas do gelo. E depois com o microscópio ele conseguiu ver que o gelo começou a alterar a forma dele. Então eu vou botar uma foto aqui para vocês verem. As palavras positivas geraram um gelo, uma molécula uniforme, e as palavras negativas, elas fizeram um gelo disforme. Então um lado ficou ótimo, bonito, e um lado ficou horrível. Também tem um experimento que fizeram sobre o bullying. Se eu não me engano foi na Finlândia, tá? Naqueles países que o colégio é bem evoluído. Então eles fizeram uma fila de crianças falar palavras positivas para um pote de arroz e uma fila palavras negativas para o pote de arroz. Depois de 30 dias, a fila da palavra negativa, o arroz ficou totalmente podre, ele estava preto, com mofo, estava horrível. E a fila que falava palavras positivas, o arroz começou a ficar bonito. Então tu vê que as palavras têm um poder e tu pode comprovar, tu pode fazer esse experimento na tua casa. Pegar 2 potes de arroz e começar palavras negativas e palavras positivas. E tu vai ver que esse arroz começa a crescer, começa a ficar bom, começa a ficar bonito. Ele começa a se desenvolver. Isso é nas crianças, na nossa vida, nos relacionamentos com os filhos, com os pais. Se tu começa a falar palavras negativas, tu começa a apedrejar aquela pessoa. E se tu começa a falar palavras positivas, tu começa a abençoar aquela pessoa. Então tudo isso afeta as pessoas. E nós somos afetados por isso. Então em Gênesis Deus fala que Ele criou o mundo com o poder da palavra. Então até o final desse vídeo eu te garanto que tu vai aprender a usar as palavras para transformar a tua vida e a vida das pessoas à tua volta. Não só a tua vida pessoal, mas como a tua vida financeira, a tua vida nos negócios. Todas as áreas da tua vida tu pode e deve transformar com o poder das palavras. Só pelo que eu te falei até aqui, já valeu esse vídeo, porque se tu entendeu isso, tu já consegue se transformar. É simples. Se tu gostou do que eu te falei até aqui e tu quer olhar o vídeo até o final para entender tudo que eu vou te explicar aqui, para tu ver como isso vai transformar a tua mentalidade, a tua vida, deixa o teu curtir, o teu like aqui, comenta o que tu achou desse vídeo e compartilha ele com mais pessoas para ajudar a divulgar esse trabalho, para que mais pessoas consigam transformar suas vidas e falar coisas boas para outras pessoas. Porque se todo mundo só falasse o bem e só ajudasse, não só com críticas, mas te ajudasse a evoluir, trabalhando os teus pontos de melhoria, todo mundo ia viver bem melhor do que a gente vive hoje na Terra. Então, se tu gostou disso, se tu quer me ajudar a compartilhar isso, fica à vontade. Vamos começar então a parte 1 da Bíblia. Em Gênesis, eu já comentei aqui, mas Deus disse, eu vou ler o versículo para vocês. Haja luz, e a luz apareceu. Jesus também nos ensinou sobre o poder das palavras em Marcos capítulo 11, versículo 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será feito. O que a gente pode concluir disso? As palavras criam a sua realidade. Então, com o poder das palavras, a palavra é o nosso pensamento traduzido em linguagem como um código para que a gente possa falar. Então, se tu parar para pensar nisso profundamente, tu vai ver que o mundo é feito do que a gente pensa, do que a gente fala. Então, tudo na nossa vida é feito do teu pensamento com a palavra. Tudo é criado a partir disso. Então, o primeiro avião, o cara pensou, montou um projeto, falou, montou uma equipe, falou para eles o que tinha que fazer e todo mundo começou a executar. Uma empresa, tu pensa, fala para tua equipe e começa a executar o projeto. Uma família, tu entra num acordo com alguém, faz um casamento, vocês se amam, querem crescer juntos. Através da palavra, vocês conseguem se alinhar e construir uma família. Tudo é feito através do pensamento e da palavra. As palavras têm uma energia e essa energia altera o resultado da forma. Explicando de outra maneira, tudo aquilo que tu falar para alguém vai afetar a pessoa e vai alterar ela para aquilo. Então, às vezes tu vê um pai, uma mãe, um cônjuge,
um marido, uma esposa, que fala coisas negativas pro outro e o outro começa a ser daquele jeito. E tu tá falando pra pessoa cair a ficha e mudar. Só que tu tá falando tá rogando tanta praga naquilo ali, naquela pessoa, que ela começa a agir negativamente. Agora eu vou te dar 3 passos para te conseguir usar esse poder na tua vida. Primeira coisa, que para de falar coisas negativas para as pessoas e para ti mesmo. Então nunca pensa, eu não consigo, eu não sou capaz, está chovendo, tem sol. Nunca mais reclame de algo. Não fica reclamando, somente agradecendo, porque a gratidão é a frequência mais evoluída que nós temos. Quando tu agradece, tu atrai mais coisas boas para a tua vida. Então se tu está passando por uma situação difícil, não reclama, agradece, porque aquilo vai te fazer ficar cada vez melhor e atraindo mais coisas boas para a tua vida. Segundo passo, declare coisas positivas para você. Então diga, eu sou capaz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu consigo atingir meus resultados. Eu sou mais que vencedor. Eu sou o filho amado de Deus, eu sou filho amado dos meus pais, eu sou merecedor. Tudo de bom que tu falar vai afetar a tua molécula, que é 70% água. Então se tu consegue alterar o experimento do Masaru Emoto, tu consegue alterar a ti mesmo. Então declare coisas boas sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua esposa, do teu marido, dos teus pais, dos teus colaboradores. Declare coisas boas, aprenda a pegar o hábito de declarar. E o terceiro e último passo, cerque-se de palavras positivas, palavras que têm vida. Ler a Bíblia, escutar louvor, cuide das músicas que você escuta. Então começa a cuidar do que tu tá botando para dentro de ti. Cerca a tua vida de coisas positivas, de pessoas positivas, de coisas boas. Isso vai fazer com que tu cresça cada vez mais, que tu evolua cada vez mais, porque tu vai começar a vivenciar as tuas moléculas coisas boas. Então cerque-se de coisas boas. Exemplo disso, olhando esse vídeo aqui, tu tá alimentando o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, as tuas moléculas com coisas positivas. Eu tô te passando coisas boas. Isso vai agregar, isso vai transformar a tua vida, principalmente se tu aplicar o que eu tô falando aqui. Eu tenho certeza e é comprovado que isso dá certo. Basta ter persistência, foco e continuar fazendo, continuar falando coisas positivas que tu vai ver. Testa isso. Se tu quiser fazer um experimento, eu te aconselho a ficar 30 dias falando coisas negativas para uma pessoa que tá mal. Tu vai ver que aquela pessoa vai piorar. E daí tu fica 30 dias falando coisas positivas para essa pessoa que tá mal. Tu vai ver que ela vai melhorar. Se tu gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, curte, compartilha com mais pessoas para que elas entendam isso e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, valeu!